1, verso de número 10. Jeremias, capítulo 1, verso de número 10. Aleluia. E depois o outro texto que vamos ler está no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2. Jeremias 1, 10. Quem achou, diga amém. Amém. Diz o texto: Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Amém. A última parte do texto: e também para edificares e para plantares. Aleluia. Agora vamos lá para Ageu, livro do profeta Ageu. Não é um livro talvez muito lido, né? Mas é um livro muito importante. Ageu 2, verso de número 16 a seguir. Ageu capítulo 2, a partir do verso de número 16. Ageu 2, 16 a seguir. Quando acharem, digam amém. Amém. Depois daquele tempo veio alguém ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18: Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Aí o verso 19 diz: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, nem todo os seus frutos tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Tome assento, por gentileza, e vamos caminhar alguns minutos juntos na palavra do Senhor. O capítulo que nós fizemos a leitura, poderíamos falar nessa noite daquilo que é mais comum dentro do texto, que é exatamente falar sobre chamado. Quando a gente lê o capítulo 1 de Jeremias, a primeira coisa que vem à nossa memória é sobre chamado, porque Jeremias foi alguém chamado. O capítulo 1 vai nos trazer alguma informação. Não há muita informação a respeito de sua família, a respeito da sua genealogia, mas há algumas informações a respeito de seu pai, quem era seu pai, e o lugar onde morava, e o lugar onde habitava. A história bíblica diz que o pai de Jeremias era sacerdote. Seu pai era sacerdote. Sendo o pai de Jeremias sacerdote, é muito fácil compreender que Jeremias também está sendo preparado para ser um futuro sacerdote, porque a vocação, ou seja, aquilo que seu pai exercia, isso pode ter influência na vida de Jeremias, e Jeremias pode estar sendo preparado, e de repente o pai olhando, dizendo: será um futuro sacerdote, porque eu sou sacerdote.
E então a minha vida pode influenciar a vida de Jeremias, e de repente, mais para frente, Jeremias será um sacerdote. Mas Deus tinha um plano, e o plano de Deus estava ligado ao ministério. Porém o plano de Deus não era que Jeremias fosse sacerdote, mas que Jeremias fosse profeta. Que Jeremias fosse profeta. E quando eu olho para o ministério de Jeremias, o ministério de Jeremias nos diz muitas coisas. Entre elas, que alguém precisa ter conversão no seu chamado, ainda que os resultados não sejam aqueles que você espera. Eu vou repetir: você precisa ter convicção do seu chamado, ainda que os resultados não sejam aqueles que você espera. Porque nós geramos dentro de nós expectativa. Nós temos expectativa, e muitas vezes a gente precisa ter cuidado, porque as expectativas, se não forem atingidas, isso pode gerar frustração. Pode gerar frustração quando alguém está cheio de expectativas e as expectativas não são atingidas, não são alcançadas, acaba gerando frustração. E a gente encontra muitas pessoas que tiveram chamado de Deus, mas que de repente tinham expectativa que de repente não eram as de Deus, e por não conhecer e não compreender o propósito de Deus, acabaram se frustrando na vida e de repente pararam. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas voltando atrás. Eu caminho sempre por este Brasil pregando a palavra de Deus já há muitos anos, e eu encontro tantas pessoas que de repente começaram muito empolgados. Uma das coisas que não funciona na vida ministerial é empolgação. Empolgação não funciona, porque a empolgação não vai muito longe. A empolgação acaba. E tem gente que quando acaba a empolgação, acaba tudo, não sobra mais nada. Então ministério não é empolgação, ministério é conversão, ministério é certeza. E essa certeza não é por aquilo que os outros estão falando, não é por aquilo que as pessoas estão dizendo, porque muitas vezes elas podem te aplaudir, mas muitas vezes elas podem te perseguir, muitas vezes elas podem estender a mão, mas muitas vezes podem te atirar pedras e até te atirar na lama, como fizeram com Jeremias. Então as suas expectativas têm que estar em Deus, na palavra de Deus, de quem te chamou. Quem tem que acreditar no chamado é você, não é os outros. Não é os outros. Quando a gente espera que os outros vão acreditar e a gente não acredita, é problema. Agora, quando você acredita, pode levantar caluniador, pode levantar fofoqueiro, pode levantar defamador, pode levantar o capeta que quiser. Você tem conversão na sua alma, que Deus te chamou, e Deus vai te usar para glória no seu nome. Jeremias é um homem com conversão. Perceba que no primeiro capítulo ele vai relutar e ele vai tentar fugir daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas quando Deus escolhe, não tem como fugir, não tem como escapar. E ele vai então exercer seu ministério. Uma das coisas que Deus não deixa é Jeremias enganado. Deus diz: eu estou te levantando para te usar no meio de um povo rebelde. O que você espera disso? Um povo rebelde, uma nação rebelde. Jeremias sabia disso, mas o Senhor disse: eu sou com você, eu estou com você. O que importa mesmo é Deus estar com você, e não é por aquilo que os outros falam, é porque você sente o fogo dele ainda queimar no seu coração, a presença dele arder na sua alma. Quem está aqui vem para dar glória, levante a mão para Deus. É minha conversão. O ministério de Jeremias vai durar 40 anos de ministério. Irmãos, não é fácil. 40 anos de ministério, 40 anos de perseguição, 40
tinha 40 anos. Alguém que não tivesse conversão tinha desistido muito cedo, mas Jeremias tem conversão. Jeremias é aquele profeta que tem a palavra de Deus na sua boca, e em vez de receber aplauso, ele recebe cisterna para ser jogado dentro da cisterna. Ele recebe prisão, perda de liberdade, mas nada disso faz Jeremias desistir. Jeremias está preso no pátio da guarda, mas o Deus que chamou Jeremias é livre para agir, é livre para operar, é livre para se manifestar. Talvez na vida ministerial Deus vai permitir você passar algumas coisas, e nem sempre é aquilo, claro, que você nunca quer, mas Deus vai permitir, e nunca é para te matar, é para te fortalecer, é para Deus olhar para você e dizer: eu sou com você, eu sou com você, é em mim que você deve confiar. Não gere expectativa fora daquilo que Deus prometeu, porque a sua expectativa é Deus, a sua esperança é Deus, o seu apoio é Deus, a sua força é Deus, a sua alegria é Deus, o seu gozo é Deus, a sua esperança é Deus. Você já pensou 40 anos sem ver ninguém se converter? Jeremias tem 40 anos de ministério, mas não vê ninguém retido, não vê ninguém quebrantado, não vê ninguém mudando de vida e vindo à sua presença. Pelo contrário, quanto mais ele profetizava, mais ele via as pessoas se tornarem pior. Quanto mais ele profetizava, via as pessoas se tornarem mais incrédulas. Quanto mais ele profetizava, via as pessoas ainda cada vez mais longe de Deus. E os profetas falsos faziam festa, os profetas falsos para todo lado, e Jeremias com a palavra do Senhor. Mas Jeremias tem tanta conversão, ele a sua cabeça, ele diz: oxalá minha cabeça se transformasse em água, choraria pela fé por Sião. Jeremias é um profeta que chora, que derrama lágrima, quebrantamento. Alguém pode dizer: pastor, não tem muito resultado, porque não era quebrantado. Jeremias é quebrantado. Jeremias é um profeta de lágrima, Jeremias é um profeta de oração, Jeremias é um profeta que acredita. Mas Deus estava trabalhando, e todo mundo dizia: ele não é, Deus não está com ele. Os profetas falsos diziam: não vai acontecer, e Jeremias dizia: Deus chamou, Deus chamou. Se Deus chamou, eu vou em frente. Se Deus chamou, eu vou orar. Se Deus chamou, eu vou glorificar. O resultado é com Deus. Aleluia. Cumpra seu ministério, independente do que vão falar, independente se vai ter aplauso ou não. Muitas vezes no começo do ministério, muitas vezes as pessoas dependem disso, de aplauso, aperto de mão, tapinha nas costas, né? Alguém depois no final do culto olhar e dizer: foi boa a palavra, eu recebi a palavra. Só que chega uma altura que você não depende mais disso. Se tiver tapinha nas costas, você prega. Se tiver abraço, você prega. Se alguém vai falar bem, você prega. Se não falar bem, você prega do mesmo jeito. Você prega do mesmo jeito. Nada muda, porque você tem convicção de quem é em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga: tenha convicção de quem você é em Deus. Tenha conversão, é só isso que você precisa, ter conversão de quem você é em Deus. Eu li só o verso de número 10, porque aonde é que está o tema, não apenas desse trabalho, mas um tema escolhido para o ano inteiro. E dentro desse verso 10, aqui o verso vai falar sobre a autoridade profética, a autoridade de Jeremias. Esse texto mostra a autoridade. E Deus está dizendo: Jeremias, eu me chamei, Jeremias, eu te escolhi, Jeremias, eu te consagrei desde o ventre da tua mãe, eu te separei. Agora Deus diz para Jeremias: eu te coloquei profeta não apenas de Jerusalém, eu te fiz profeta não apenas de Judá, eu te fiz profeta não apenas de Israel, eu te fiz profeta das nações. Profeta das nações. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Jeremias não tem um ministério profético apenas
O ministério de Jeremias é um ministério que vai além fronteira. O ministério de Jeremias é um ministério que fala sobre nações. Então Deus disse: eu coloquei em você uma autoridade, e essa autoridade está em você. Você tem autoridade para arrancar, tem autoridade para derribar, tem autoridade para edificar, tem autoridade para plantar, porque a minha unção está sobre você, e eu te levanto como profeta das nações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Muitas vezes, meus amados, presta atenção, Jeremias, talvez o maior gozo que ele tem na sua alma é porque os de dentro não criam, os de dentro não aceitavam. Dentro de Jerusalém ninguém recebe a mensagem de Jeremias. Dentro de Jerusalém estão dizendo: não é verdade, ele está querendo colocar a mão na mão do inimigo. Como é que um profeta de Deus diz que é para a gente se entregar na mão de Nabucodonosor para poupar a nossa vida? Não é verdade. Se fosse de Deus, ia mandar a gente lutar, mandar a gente guerrear. Alguém está dizendo: se fosse de Deus, ia nos entregar para o suicídio. Deus não entrega ninguém para o suicídio. Deus é Deus que ama a vida. E Jeremias pregava o contrário. Jeremias dizia: entregue, porque se vocês se entregar, sua vida será poupada. O rei Nabucodonosor vai entrar, porque isso é permissão de Deus. Ele vai entrar, mas vocês podem poupar a vida de vocês. E o povo dizia: isso não é de Deus, isso não é profeta. Mas enquanto o povo dizia não é profeta, Nabucodonosor está dizendo: ele é profeta, mas nações dizem que estão dizendo: ele é profeta. Deus é na vida dele. Levante a mão para adorar. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém que vai ver ele na sua vida, a glória dele na sua vida. Então Jeremias não é profeta local, ele é profeta para Jerusalém, ele é profeta para todo Israel, e ele é profeta para as nações. Para as nações. Perceba que dentro do texto nós temos aqui a palavra do Senhor. Ela vai nos falar dois pares de verbo. São negativos dentro do verso. Mais um é positivo, um par é positivo, porque o Senhor está dizendo: eu te levantei, eu te chamei, eu te ungi para quê? Olha o que o Senhor diz dentro do texto: eu te ungi para coisa, e também para edificares e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui apenas por coincidência. Você está aqui porque o Espírito do Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você tinha outras opções, poderia estar em outro lugar. Aí você chegou até aqui e Deus disse: hoje eu falo com ele, hoje eu falo com ela, hoje eu me revelo na vida dele, hoje eu me revelo na vida dela. Deus te chamou e ele colocou em você uma unção, e a unção que Deus colocou em sua vida não é para a morte, é para restaurar alguém. Olhe para quem está do seu lado e diga: vai dar glória ou vai ficar aí parado? É para dar glória. Estamos aqui para adorar. O capítulo 18 de Jeremias, versos 7 e 8, diz o seguinte: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, o juízo de Deus sim sobre uma nação. Aí olha o verso 8: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Que coisa extraordinária! O juízo de Deus decretado sobre uma nação.
a correção de Deus decretada sobre uma nação, porque Deus havia falado, mas se essa nação compreender e for sensível à voz de Deus e se converter, mudar de vida, mudar de direção, mudar de comportamento e se converter ao Senhor, o Senhor está dizendo: o mal que ia acontecer não vai acontecer mais. O mal que estava para acontecer não vai acontecer mais. Será cancelado, será anulado. Esse é o Deus que a gente entramos aqui para adorá-lo nesta noite. Deus é soberano para fazer como quer. E Ele vai usar Jeremias desse ministério. A palavra de Jeremias é uma palavra dura, é uma palavra de correção, é uma palavra de juízo. Só que Deus está dizendo: quando eu pronunciar a palavra e liberar a palavra sobre a nação, se a nação for sensível, se arrepender, se converter e vier à minha presença, o mal que estava para acontecer não vai acontecer, será anulado. Ainda uma vida convertida a Deus é capaz de paralisar o mal e liberar a bênção, a graça, a presença e a unção sobre nós. Quem compreende isso, diga glória. Aleluia. Olha um outro texto muito interessante, capítulo 24 de Jeremias, verso 6 diz: porém os olhos sobre eles para seu bem, os farei voltar a esta terra, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Ao mesmo tempo que Deus usa seu profeta para falar sobre o juízo com relação à nação, consequência dos seus pecados, Deus está fazendo uma promessa e dizendo: eu vou restaurar, eu vou levantar, eu vou me manifestar. Porque na verdade Deus não quer o nosso mal. Deus quer ver a gente cantando, adorando, glorificando e exaltando o seu nome. Nenhuma aprovação de Deus é para nos matar, mas é para o nosso conserto, é para a gente buscar a presença dele. Quando Deus fala de algo forte que está para vir, Deus não quer que aconteça. É como um pai que muitas vezes olha para o filho e diz: se você não mudar, eu vou lhe dar uma charada, eu vou lhe corrigir. Mas o coração do pai não quer bater, o coração da mãe não quer bater. O pai só quer que o filho mude, o pai só quer que o filho deixe de fazer o que está fazendo errado. E quando o filho deixa de fazer, o pai agradece. Não precisei corrigir, porque ele compreendeu e se arrependeu. Assim é Deus na sua onisciência. Deus não quer castigar, mas Deus quer seus filhos, quer seus filhos adorando, glorificando, louvando e cheio da sua presença. É isso que Deus quer. Liga comigo, Deus usa Jeremias durante 40 anos. Liga, toda a mensagem de Jeremias tinha dois propósitos: para que o povo se arrependesse e não fosse para o cativeiro. Mas se acaso eles não se arrependessem, Deus usava o profeta, que Deus não ia desistir do seu povo, e que Deus ia restaurar outra vez o seu povo, que Deus ia restaurar outra vez o seu povo. Quem compreende isso? Deus não abre mão de você. Oh, se eu fosse você, adorava Ele. Ele não abre mão de você, e não é porque Ele não conhece sua falha, Ele conhece todas as suas falhas, mas Deus não abre mão de você. Deus não quer lhe prender para o diabo. Deus quer que você esteja bem-vindo à presença dele, adorando o seu nome. Ele lhe escolheu para o propósito. Ele escolheu para o propósito. Esse negócio não houve jeito, irmão. É lamentável, né, pastor? Apóstolo, quando você chega no final do capítulo, e lá no capítulo de número 43, quando Nabucodonosor veio, invadiu Jerusalém, e agora de repente
586 a.C., destrói o templo. Então Jeremias é poupado, porque havia uma ordem do rei: não faça nada contra Jeremias, porque Jeremias, Deus é com Jeremias. O rei reconhecia que Deus era com Jeremias, e a ordem do rei para Jeremias foi: escolhe aonde tu quer ficar. Se tu quiser ir para Babilônia, tu vai como hóspede de honra, aleluia, não como prisioneiro, mas eu te levo como hóspede de honra para a Babilônia. Vou cuidar de você, mas você tem direito de escolher. Quer ficar em Judá? Aí Jeremias olha e diz: eu prefiro ficar em Judá, eu vou ficar em Judá. Aí ele fica em Judá, só que depois de algum tempo ele é levado para a fronteira do Egito com Israel, e lá nesta fronteira então termina-se os dias de vida de Jeremias. Mas Deus guardou Jeremias, entregou a palavra, aquele povo não se converteu, foram para o cativeiro. Diga comigo: 70 anos. Diga de novo: 70 anos de cativeiro. Diga: 70 anos longe da pátria, sem um templo para adorar. Irmão, é muito tempo. 70 anos. Agora, por que eu li Ageu? Porque se Jeremias é o profeta usado por Deus antes do povo ir para o cativeiro, Ageu é o profeta usado por Deus depois da volta do cativeiro. Jeremias é usado por Deus para falar com o povo, e mesmo que eles vão para o cativeiro, Deus vai usar Jeremias, que haverá um resgate. Deus vai trazer de volta, Deus vai curar, Deus vai libertar, e o povo vai voltar a adorar e glorificar o nome do Senhor. Levante a mão, porque eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Tem alguém aqui que vem aqui precisando ouvir isso. Alguém na sua casa, alguém na sua família, que de repente saiu, está distante, a vida está complicada, e tudo que você pode fazer é orar, e você está orando, e Deus está dizendo para alguém: não desista, não desista, não desista, porque eu ainda quebro corrente, eu ainda quebro cadeia, eu ainda resgato, eu ainda trago de volta. Mas Satanás prendeu por quanto tempo? Satanás não consegue prender quem Deus quer libertar. Quem manda é Deus, e o diabo não manda nada. É Deus quem manda. Você crê nisso? Quem manda é Deus. E o dia que Ele quer trazer, Ele pega e traz para a glória do seu nome. Ele é poderoso. Diga comigo: 70 anos. Diga comigo: 70 anos. Depois, diga: Israel está voltando para a sua terra, para o lugar de onde nunca devia ter saído. Eles voltam por volta do ano 536. Israel está voltando. Cerca de 50 mil judeus estão voltando para a sua terra, liderado por Zorobabel. Eles estão retornando, e quando eles retornam para a sua terra no ano 536, uma das prioridades daqueles judeus era a edificação do templo, era a construção, a reconstrução do templo. E eles voltam, é por isso que eu falei da empolgação, e eles começam a reconstrução do templo. Todo mundo trabalhando, todo mundo correndo, todo mundo querendo fazer alguma coisa, todo mundo se empenhando, e de repente forma o alicerce, levanta a base do templo. Só que há um problema, porque Ageu vai falar isso, que eles fazem o alicerce do templo, e depois eles abandonam o templo, abandonam a casa do Senhor. E Ageu diz que cada um corre atrás de seus interesses, habitando nas suas casas confortáveis, e ninguém se importou mais com a casa de Deus, ninguém se importou mais com o templo. O templo era algo muito especial, irmão, porque havia uma promessa da parte de Deus a respeito do templo. Quando eu leio 2 Crônicas capítulo 20,
Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso de número 20 diz: ó, peste ou fome diz o texto, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e que eu te digo, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Levante a mão assim comigo, diga: foi Deus quem falou que o nome dele está na casa. Diga: o nome de Deus está nessa casa, e por causa do nome de Deus na casa, haveria uma promessa de Deus que ouvir, responder e manifestar a sua glória. Josafá sabia disso, e Josafá está orando e dizendo: Senhor, o Senhor falou que se vier peste, vier fome, espada, perigo, qualquer coisa ruim sobre nós, é para a gente entrar no templo e te apresentar em oração, porque teu nome está na casa. Quem ainda ama o templo? Deixa eu ver. Tem muita gente que não ama mais o templo. Eu amo o templo, eu tenho prazer em estar no templo, adorando e glorificando a Deus. Israel voltou, apóstolo, começa a construção, faz o alicerce e depois abandona a construção. Abandonaram o templo. Eles vão abandonar a construção por 16 anos. Quantos anos? 16 anos. Irmão, é muito tempo. 16 anos sem se importar com a casa de Deus, sem levantar, sem edificar. Jeremias foi levantado para edificar, foi levantado para plantar. Esse povo volta do cativeiro para edificar o templo, para oferecer sacrifício, oferecer culto, oferecer adoração, exaltar o Senhor naquele templo. 16 anos. Sabe qual é o resultado? Ausência de bênção e presença de maldição. Ausência de bênção e presença de maldição. Capítulo 1 de Jeremias, eles vão reclamar com Deus e diz: Senhor, a colheita não vem, o resultado não aparece, não há renda, não sobra nada. Aí Deus vai dizer: é verdade, vocês colhem, mas quando colhem eu assopro para que fique menos